Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Seja bem-vindo, irmão Cláudio, ao canal. Muito obrigado, irmão José. Nós estamos aqui mesmo para, mais uma vez, para debater os casos que têm a ver com a defesa da fé, porque estamos aqui para defender a fé. Exato. É o seguinte, hoje, na conversa de hoje, nós vamos tentar falar daquilo que alguns irmãos nos abordam na rua. Por exemplo, eu encontrei um irmão da fé e me falou daquilo que era injusto e daquilo que era justo. E eu estava aqui a conversar com o irmão Cláudio a respeito desse assunto. Por exemplo, a retirada dos bispos da Igreja Universal por causa desses cometimentos imorais, o irmão Cláudio vê isso como uma decisão injusta da parte da igreja ou vê como uma coisa justa da parte da igreja? Irmão José, é muito profundo e forte, porque isso as pessoas amam a injustiça e gostam de ouvir aquilo que é desonesto. Nós, no mundo de hoje, principalmente nesta apostasia do anticristo, nesta apostasia do final dos tempos, apostasia é um espírito, a falta de valores morais, estou a falar da honestidade, da justiça e de caráter. O que é justo e o que é injusto? Temos que defender aquilo que é justo ou aquilo que é injusto? É claro que nós temos que defender aquilo que é justo, porque nós temos filhos e nós ensinamos aquilo que é justo. Exato. O que acontece é que eu levo os meus filhos para a igreja. É claro que nesse tempo de pandemia não é aceitável isso, mas eu levo os meus filhos para a igreja com uma intenção que eles cresçam lá com o Senhor. Mas olhando para o quadro, o que a igreja hoje admite e aquilo que não admite, é justo que todo aquele que faz aquilo que é errado seja retirado. Porque você não vai entregar seu filho para um pastor cuidar, um pastor que comete imoralidades. Porque você leva lá o seu filho para que seja cuidado e tenha um crescimento espiritual. Vamos falar dos exemplos, vamos falar do bispo Romualdo, vamos falar do bispo João Leite, vamos falar do bispo de outros bispos, do Alfredo, do Fellner, vamos falar do Bartolomeu, vamos falar principalmente desses, nós vamos falar exatamente desses. O que aconteceu? É que eles cometeram aquilo que era errado diante da direção da igreja e diante de Deus. Eu não levaria minha filha para a igreja do bispo Romualdo, principalmente porque ela ainda está solteira. Eu não levaria minha filha para a igreja do bispo João. Eu não levaria a minha filha para a igreja do bispo Bartolomeu, se ele tem igreja. Por quê? Porque não são pessoas confiáveis. Acho que todos que estão a assistir o vídeo sabem disso. Não, eu estou a falar daquilo que é justo. Olha, eu não estou a defender somente a igreja. Eu não digo que a igreja, tudo o que fez está certo, não. Estou a defender aquilo que é justo nessa parte. Essa parte, tanto que na outra live nós falamos de oferta e de tudo. Estou a defender aquilo que é justo. Sim, porque também a pergunta foi clara, né? Foi clara. Porque no meio dessa rebelião, as opiniões, elas repelem-se, são opostas. Por que eu digo isso? Eu tenho tido conversa com outros irmãos da fé que alguns, condenam, mas tem aqueles que tentam defender
a ação desses ex-bispos. Por exemplo, aquilo que o irmão Cláudio está aqui a falar, da imoralidade sexual. Com que peso você vai levar uma filha crescida, já na fase adulta, né? Digamos, já pronta para ser desfrutada, né? Entre aspas. Você vai entregar na mão de um que comete essas coisas. Que segurança ele vai te passar? Porque aqui nós queremos balançar, sempre vamos trazer esse tema, queremos balançar porque essa confusão que está em Angola, irmão Cláudio, é uma confusão que nos faz refletir a cada dia e termos muito mais conversa a respeito disso. É o que o irmão Cláudio está a dizer. Ele, a opinião dele, é que ele não se sentiria à vontade em saber que a filha dele está a ser acompanhada por estes tipos de bispos que foram tirados por causa de uma imoralidade sexual. Não estamos aqui para julgar ninguém, porque nem eu, nem o irmão Cláudio, nenhum de nós somos perfeitos. E, olha, veja só, irmão José, tem uma igreja que é a Igreja Universal Reformada. Eu estou a falar da Mundial. Essa é a terceira igreja. O bispo Valdomiro, ele saiu com a intenção de fazer tudo ao contrário daquilo que aprendeu lá. Universal. Então, ele realmente não tira pastores de qualquer maneira quando trata-se de prostituição. E é um erro isso. É um erro muito grave. Então, se você acha que quando se afasta ou se proíbe ou luta-se contra esse tipo de imoralidades, é erro. Vai lá do outro lado e veja como está lá, como é que se vive lá. Lá você encontra a pastora namorada com membro com obreiro. E quando o obreiro já se sente injustiçado, ou aquele membro vê o fim da relação e vai à direção da igreja para ele denunciar as imoralidades feitas, eles exigem, não, você tem que provar 100%. A minha palavra, a sua palavra não prova. Tem que haver uma prova viva. Eu não sei quantos casamentos já foram destruídos lá. Você vê, os próprios obreiros não têm brilho por causa do mundo sexual que se vive lá. Não porque o líder da igreja, ele fez a pensar que ia acontecer isto. Eu não posso falar mal do líder da igreja, porque ele é uma pessoa que não tem esses escândalos. Ele não é inclinado nesses escândalos. Eu tenho que ser justo com ele. Mas por ele tentar fazer ao contrário daquilo que a Universal faz, acontece isto. Não é da parte dele, mas daqueles que da igreja dele tem esses erros, porque é um erro que ele permite. Então, se ele permite, tem esses escândalos lá, é membro, é pastor, é traição, é Sodoma e Gomorra por causa disso. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Em outras palavras, o irmão Cláudio está a dizer que a atitude que a igreja, a direção da igreja toma contra um pastor imoral é certa. Completamente. Independentemente dos anos que ele tenha, da posição que ele ocupe, a decisão do bispo Macedo, quanto a isso, é completa. Nós temos que ser justos. Nós temos, nesse ângulo, a igreja está completamente certa. E antes eu condenava, mas hoje, quando vejo exemplos claros daquilo que está a acontecer, é completamente certo. Se eu fosse o líder da igreja, eu tomaria as mesmas decisões. Se uma igreja não toma esse líder, o líder da igreja não toma essas decisões, significa que ele também faz esse tipo de coisas. Ele compactua com essa maldade. Compactua com essa maldade. Olha, irmão José, há anos atrás, uns 2, 3 anos atrás,
tinha uma igreja aqui em Moçambique, uma igreja que teve um pastor que ele cometeu uma imoralidade e ainda gravou. Foi um pastor muito famoso aqui. Exatamente. Ele gravou aquela imoralidade que ele fazia lá. E ele dizia que aquela imoralidade, aquela fornicação, ele estava para enviar para a esposa dele. E por acaso todo mundo viu. Todo mundo viu, se comentou nas redes sociais e tudo. A igreja onde ele estava afeto, e veja que parece que era a igreja do pai dele. A igreja que era do pai dele, ele parece que é formado em teologia, porque eu já vi uma entrevista dele. Ele conhece muito bem a Bíblia, ele fala muito bem da Bíblia, e lhe fizeram esse convite porque ele falava muito bem a Bíblia. Olha, eles tiveram que procurar um jornal, procurar a imprensa para falar que ele já não faz parte da igreja por causa daquele escândalo. E fizeram bem para limpar a igreja deles. Agora, quanto ao Universal, você acha que tem que aceitar isso? Tem que aceitar, por exemplo, o que fez o Bispo Romualdo? Tem que aceitar primeiro o que fez o Bispo João? É que há internautas, há pessoas que dizem que a igreja desampara eles. Então, significa que a igreja tem que comemorar quando um bispo comete adultério, prostituição, porque parece, se nós formos a colocar na balança, muitos dos que estão a apoiar esses problemas em Angola, esses conflitos, são pastores que têm um passado sujo em termos da imoralidade sexual. Agora, essa igreja, qual é o futuro que ela terá diante desses líderes? Nós sabemos que o Fellner Batalha não saiu lá porque quis. Parece que o único que nós conhecemos por enquanto é o Valente, que não fosse nada. Mas também parece que há umas cenas que eu vi nas redes sociais em que ele, mas não ficou provado. Agora, o Bartolomeu parece que é a mesma coisa, os outros. Então, que futuro terá essa liderança liderada por pessoas que tiveram condutas imorais durante muitos anos? Será que eles podem mesmo mudar daqui para aqui sem um tratamento, sem uma busca, uma libertação? É muito complicado. Nós não podemos colocar a mão no fogo por alguém que já fez esse tipo de coisas. Nós não estamos a julgar, e não temos nada por exemplo, contra o Bispo Valente, por exemplo, o líder da ala da reforma. Eu não tenho nada contra ele. Aliás, nós já trabalhamos com ele e ele mostrou um caráter bom. Diferente desse que nós estamos a ver. Completamente. Antes dele ser bispo. Ele foi meu pastor lá. Eu tinha um caráter, nunca se envolvia com mulheres. A esposa dele tinha uma esposa completamente excelente, infelizmente, aquilo que tem acontecido. E nunca tive marchas quanto ao Bispo Valente. Eu nunca tive marchas e não tenho nada a falar até que se prove ao contrário. Mas, no caso do Bispo Bartolomeu, por exemplo, no caso, por exemplo, do Bispo João, acha, irmão José, que que ele me convidasse para eu ser o pastor dele, eu levaria eu e minha esposa para lá? Mas parece que o Fellner esteve lá, há um vídeo que circulou, ele a dançar lá no altar, ele a sambar aí. É que o Bispo João, do jeito como ele falava, acha mesmo que eu vou levar minha esposa para lá? Eu vou me sentir seguro. Não, eu estou a ser honesto. Vou me sentir seguro nessa situação. Não. Sinceramente, eu não vou me sentir seguro. Mas não porque as pessoas não podem mudar. Eu acredito que as pessoas possam mudar, mas, olha, é diferente de alguém que vem de fora e chega a mudar do que alguém que está dentro. E olha, cabeça. E que sempre vive a palavra de Deus e acaba... já conhece a palavra de Deus, é contra ele. É que isso me lembra os filhos de Eli. É difícil. Me lembra os filhos de Eli que desfrutavam das donzelas lá. Exatamente. Eles até usavam um garfo de 3 dedos para tirar a carne.
Eram muito malvados. Então, amigos, essa é a nossa opinião. Nós gostaríamos de desenvolver mais, mas você vai acompanhar porque tem a parte 1 desta conversa e tem a parte 2 desta conversa. Siga-nos no canal. Nós estamos aqui, na verdade, para tentar peneirar certas coisas. Porque as pessoas, elas esquecem de uma coisa. Se alguém uma vez na vida te ajudou você a chegar onde você chegou e depois ela te mostrou um outro caráter que não é aquele que ele te mostrou no princípio, não significa que a pessoa ela já não presta. Por que eu digo isso? Muitos desses bispos, pastores, foram muito bem cuidados na igreja. E o que eu tenho visto diante deles é só o lado mal da igreja. Eles só falam tudo que é mal da igreja, não mostram o lado bom. Quer dizer, a opinião deles é oposta àquilo que nós sabemos. A exemplo do Bispo Valente, nós estivemos com ele como pastor, é aquilo que o irmão Cláudio disse. O pastor Pedro Garcia, talvez ele possa não nos lembrar, mas nós o conhecemos há um bom tempo aqui em Moçambique, trabalhou aqui. Então, talvez por nós já estamos meio crescidos, ele pode não se lembrar, mas é o seguinte, são pessoas que nos deram bons ensinamentos, mas nós sabemos que as pessoas mudam, porque nós também tivemos tropeços na fé, cometemos várias falhas, mas há uma coisa que nos torna diferente: nós não esquecemos da gratidão, daquilo que a igreja fez por nós, daquilo que esses pastores que hoje insultam a igreja e a liderança, porque é um insulto que eles fazem contra a igreja, é um insulto, isso eu falo de boca cheia, é um insulto, por mais que eles denunciem os crimes, as falhas da igreja, mas o comportamento que eles têm diante da sociedade, no geral, é um insulto contra a igreja. Irmão José, eu sei que já estamos a terminar a live. Muitos desses pastores têm igreja, abriram igrejas. Exato. Têm suas igrejas. Exato. A pergunta que eu tenho é que o que eles vão fazer com os pastores lá das suas igrejas que cometerem esses atos? Será que haverá uma moralidade de repreender? Eu quero saber, eu tenho dúvida quanto a isso. Nessa vertente, porque eu tenho visto igrejas aqui em Moçambique, de alguns pastores que saíram de lá e abriram suas igrejas aqui em Moçambique, saíram da Igreja Universal. Muitos deles não toleram isso. Exato. Mas criticam de onde eles saíram. E isso é injusto. É injusto, porque eles estão a fazer a mesma coisa. Eles estão a fazer a mesma coisa, estão a mandar embora todos aqueles que cometem esses erros. Eu estou a falar de pastores daqui de Moçambique que abriram suas igrejas e estão a crescer, graças a Deus, né? Não temos nada contra eles, estão a ganhar armas, continuem em frente, mas criticam a igreja mãe enquanto fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa, tiram, e vão ter pessoas que terão um exemplo daquilo que aconteceu com eles. Eu quero ver se vão manter. É que o problema, quando esse momento chegar, eles não vão falar diante das pessoas. Então, eu acho um bocadinho chato. Mas é o seguinte, acompanhe essa conversa no próximo vídeo, porque estará dividido. Nós ainda vamos continuar com a conversa. É só para o vídeo não ficar longo, porque quando um vídeo fica longo, é meio cansativo assistir. Nosso objetivo aqui é trazer alguns pontos que nós achamos. Você pode nos acompanhar através dos seus comentários, dos seus likes e compartilhar esses vídeos com todos os seus conhecidos, familiares. Olha, se você quer conhecer o irmão Cláudio, é só escrever Cláudio Eugênio Apocalipse. É claro que ele faz um trabalho diferente, mas o conteúdo ou a essência é a mesma. Ele também fala da fé. Cláudio Eugênio Apocalipse.
ele fala do fim dos tempos, ele tem muitas narrativas lá dentro do contexto bíblico e daquilo que está a acontecer. Então, nós continuamos com esse vídeo em outra parte. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.